Livro de Atos, no capítulo 8. Nós vamos ver hoje a segunda parte do ministério de Filipe. Lucas agora vai registrar a segunda parte do ministério de Filipe, dos versículos 28 até 40. A primeira missão foi pregar o evangelho entre os samaritanos, um povo que os judeus continha muita hostilidade. E a segunda parte agora do ministério de Filipe vai ser encontrar um gentio semi-convertido, um estrangeiro, e explicar a escritura para esse gentio. Guiado pelo Espírito Santo, Filipe proclama as boas novas em círculos cada vez maiores. Perceba que ele estava em Jerusalém, e agora a Samaria, e agora mais distante. E o Evangelho ele vai tendo uma propagação diferente do raciocínio que o judeu tinha, de sempre convergir as coisas para Jerusalém, uma espécie de força centrípeta, né? Aqui a força é centrífuga, no sentido de que o Evangelho impulsiona a que essas verdades sejam levadas o mais distante possível, tendo Jerusalém como ponto principal. Irmãos, hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos, isso aí de fato eu deveria ter feito logo na quarta-feira próxima passada, que é mostrar os lugares importantes disso que nós estamos falando. Veja que esse é um mapa do mundo antigo. Aqui na parte de baixo nós temos o Egito, ali à direita, Israel, Jordânia, Síria, Iraque. Acima nós temos Turquia, acima mais à esquerda, ali já Europa, a Itália ali. A Itália é fácil de você conhecer, aquela parece uma bota. Roma por ali. Então, nós estamos falando, irmãos, desse fragmento aqui mais à direita, aqui onde está Israel. Israel, a grosso modo, ele pode ser dividido em duas partes. Aquilo que é chamado de Galileia, que é mais ao norte, é um pouco mais frio. Aquilo que é chamado de Judeia, que é ao sul, aonde se encontra ali Jerusalém. Aquilo que Filipe fez no primeiro momento, ele sai de Jerusalém e ele vai até Samaria. Se você pegar o Google hoje e verificar qual é a distância entre Jerusalém e Samaria, ele vai dar uma distância de aproximadamente 190 quilômetros. O X da questão, irmãos, é que muitas vezes nós nos esquecemos que essas pessoas viveram um momento que não era um momento como a gente vive hoje. Lá eles não têm Uber. Né? Eu não sou um especialista em geografia da Palestina. Eu nunca tive nesse lugar. O ônibus do Marco da Silva não para aí. E não dá tempo de eu ir e voltar para casa para fazer o almoço. Então irmãos, aí as distâncias não são coisas pequenas se você faz andando. Então, Filipe saiu andando de Jerusalém e foi a Samaria para levar o evangelho do Senhor. E agora nós vamos a um momento fantástico. Ele vai agora pregar o evangelho a um estrangeiro, um etíope. O texto diz assim, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Olhe para mim um momento. Lucas ele não dá muitos detalhes sobre essa viagem, mas uma coisa é certa: quem manda aí é o Senhor. É uma missão divina, é ordem de Deus e a mensagem é clara. Quando diz assim, levante-se e vá, nas línguas originais, a ideia não é de alguém que está sentado e que se levanta. A ideia é a ideia de preparo. Prepare-se. Se você tomar como posição que ele está em Samaria
e haverá de andar a pé, ou em caravanas, ou utilizando camelos ou cavalos, cerca de mais de 150 quilômetros. O Espírito Santo está dando uma dica muito grande. Se prepare, que a viagem é longa. Você agora sai de Samaria, pelo caminho de Jerusalém, e vai a Gaza. E aqui eu gostaria de mostrar aos irmãos uma coisa que nós temos conhecimento quando conhecemos um pedacinho da geografia desse lugar. Qual é o caminho que ele vai fazer? Irmãos, ele está aí em Jerusalém, e ele está em Samaria, né? Saiu de Jerusalém para Samaria, pregou o evangelho, e agora ele sai de Samaria até a cidade costeira de Gaza. O caminho melhor, mais fácil, mais confortável para ele fazer essa viagem, seria ele se deslocar de Samaria para Cesareia, e de Cesareia descer a vila costeira até Gaza, se o objetivo fosse chegar em Gaza. Mas o objetivo não é Gaza, o objetivo é o caminho. E Deus, quando passa para ele aonde ele deveria ir, também passa o roteiro. E qual foi o roteiro? Você sai de Samaria, desce, e vai por um caminho deserto. Está vendo esse estreito aí até Gaza? É uma segunda opção. Não é a opção melhor de viagem, mas é a opção que Deus quer que ele faça. O que está em jogo não é chegar em Gaza. O que está em jogo é o que Filipe vai encontrar no caminho. Os historiadores dizem que essa estrada aí é uma estrada muito específica, faz parte da ordem de Deus. Isso faz essa ordem uma ordem muito singular. E mais uma vez a gente vê que o objetivo não está em chegar na cidade. O objetivo está em utilizar uma estrada. Essa estrada raramente é utilizada. E ele foi, versículo 27. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Irmãos, se a estrada é específica, se o caminho é específico, mais específico ainda é a pessoa que Filipe vai encontrar. Filipe vai encontrar um etíope rico. Ou seja, vamos destrinchar aí essas qualidades para você ver quem é que Filipe vai encontrar. A Etiópia, irmãos, é uma nação africana situada ao sul do Egito. No Antigo Testamento, a Etiópia também era conhecida como Cuxi. A esposa de Moisés era cuxita. Então, já havia uma certa proximidade. Era um povo que não era tão distante do povo hebreu. Eles eram negros. Esse lugar era habitado por uma raça chamada raça núbia. E ia ser muito fácil para Filipe identificar esse etíope. Por quê? Por causa da sua etnia, ele era negro. Por causa da sua fala, ele, muito provavelmente, aí não, porque ele é educado, ele é um alto oficial, ele conhece outras línguas. Mas falando com pessoas próximas, vai utilizar uma linguagem muito particular, e as vestimentas dele são vestimentas especiais de um ministro de Estado. Inclusive, eu acho que foi um cantor chamado Marcos Antônio, que fez uma canção sobre esse evento, chamou esse camarada de Negrão Abençoado. Não sei se você se lembra dessa canção. Pois esse negrão abençoado, ele era um eunuco. O que é um eunuco? Significa dizer que ele era uma pessoa que havia sido castrada.
era um oficial especial responsável pela guarda de um harém. O que é um harém? Um harém é o lugar aonde é colocada as esposas do rei, do reinado dele. Só que os haréns, nesse caso aí dele, dá a entender o texto que ele já não exercia mais essa função. Ele foi chamado a exercer uma função de ministro de Estado. Ele é o responsável pelas finanças do seu povo. E aqui uma coisa interessante, irmãos, que vale a pena também salientar, é que esse nome Candace aí, não é o nome de uma pessoa, é o título de uma rainha-mãe. O doutor Matthew Henry, um teólogo puritano, ele explica que nesse tipo de povo era comum endeusar a figura masculina. Então, o filho desse título aí, Candace, rainha dos etíopes, na realidade ela não é a rainha, não. Quem é a rainha mesmo, quem é o rei mesmo, é o filho dela. Só que o filho dela é tido como um Deus, é adorado. E pelo fato dele ser tido como Deus, ser adorado, reinar era uma coisa tida como impura. Então, quem reinava era a mãe do camarada, nesse tipo de cultura. Então, o título Candace, a rainha assumia uma espécie de título de dinastia. Então, o título dela, Candace, ela é um título para a mãe do verdadeiro rei, que não reina porque é muito santo nessa cultura, e reinar seria uma coisa tida como algo impuro. Então, a rainha era assistida por esse etíope, que é responsável pelo dinheiro geral desse povo. E o texto diz que esse etíope, ele viajou a Jerusalém para adorar. E aqui a gente vê o temor dele a Deus. Por quê? Porque ele, como estrangeiro, ele como castrado, pois ele é eunuco, ele não poderia entrar no templo. Mesmo ele sendo prosélito. E aqui a gente vê o Espírito Santo removendo barreiras religiosas. Barreiras que são levantadas pelo judaísmo. O judaísmo, veja Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, o texto diz: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então, ele sai para adorar, no lugar que, em tese, é possível que não o receba. Mas ele tem esse temor a esse Deus, e ele quer conhecer esse Deus. E na prática dos judeus, que é sempre ir a Jerusalém, ele vai, ele quer conhecer, ele quer adorar, ele quer saber, ele quer ter intimidade, mesmo aparentemente não tendo muita condição de fazer isso de forma mais íntima. Mas o Senhor tem interesse em resgatar ele. E já havia uma profecia do Senhor nesse sentido para pessoas assim. No livro de Isaías, no capítulo 56, dos versículos 3 a 7, o texto diz assim: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca. Ou seja, o eunuco ele não podia dizer que ele era improdutivo, que ele não tinha vida, que ele não haveria de ser socialmente útil. Versículo 4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, eu darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles o nome eterno, que nunca se apagará.
E além dele ser eunuco, ele é etíope. Em sendo etíope, ele é estrangeiro, gentil. Como gentil, para ser prosélito, no caso dele, ele não ia ter condições de se converter ao judaísmo. Como estrangeiro, também havia uma profecia acerca da situação dele. Dando continuidade ao texto, no versículo 6, ele diz: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo deles, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então havia uma profecia. Havia uma profecia. E nesse sentido, irmãos, que coisa linda, coisa maravilhosa. Filipe é missionário. E o Espírito Santo de Deus é restaurador. Filipe, primeiramente, leva para a igreja samaritanos, que estava entre ser judeu e ser gentio. E agora, um etíope, meio convertido ao judaísmo, porque não podia ser plenamente, mas com certeza que tinha o temor de Deus no coração. E agora Filipe vai na abordagem. Versículo 28. E estava regressando ao seu país, no caso o etíope, regressando ao seu país. Assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Irmãos, é razoável entender que pela condição financeira do etíope, quando ele chegou em Jerusalém, ele adquiriu uma cópia de Isaías em grego, o que era muito comum ocorrer em Jerusalém no século I. Sobretudo para aqueles que são de outros países. Eles não compravam textos do Antigo Testamento na sua própria língua, nem hebraico. Eles compravam na língua que era comum a todos os povos no Oriente Antigo, no mundo antigo. Então ele comprou uma cópia em grego. E nessa cópia em grego ele vinha lendo. Segunda coisa, é interessante entender, e a ambiência me mostra isso, que ele é afeto à questão judaica por estar lendo em voz alta. Isso é cultura judaica. Os judeus entendem que os manuscritos, eles devem ser lidos para que todo o ser da pessoa interaja com a palavra. Não é à toa, irmãos, que muitas vezes, quando você vê algum judeu perto do Muro das Lamentações, com algum tipo de escrito na sua mão, ele sempre estará falando. E em determinados momentos, fazendo algum tipo de posição para que ele não cochile, nem durma. Então ele vai estar falando o texto. Eles tinham essa ideia de que ao falar os textos, aumentava a capacidade de memorização. Quando Filipe se aproxima, ele percebe que o eunuco está lendo esse texto, o Espírito orienta a que ele chegue próximo da carruagem, o que me mostra mais uma outra coisa. Essa carruagem, ela não ia na velocidade normal, ela ia em velocidade reduzida. Por quê? Porque, irmãos, Filipe teve condição de entender o que ele estava lendo. E é possível que esse negrão aí abençoado tenha pedido para que o passo fosse um pouco mais lento, para que ele pudesse ler melhor as Escrituras. Os irmãos sabem que ler de carro é ruim.
ali numa carruagem, então ela não podia estar muito rápido, percebe? Então, essa carruagem, ela não ia numa velocidade muito grande. Ele tinha muita sede de querer ler aquilo que havia comprado em Jerusalém. Então, ele tem muita sede, ele tem muito temor, ele quer conhecer. Então, ele vai lendo. Filipe identifica essa leitura, ou seja, essa carruagem não está veloz. Filipe identifica essa leitura e o Espírito Santo chega aí pertinho, vai acompanhando ele. Aí a abordagem, ele se aproxima e acompanha. Essa carruagem não está rápida. Versículo 30. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Perceba no relato que ele não parou a carruagem. Ou seja, essa carruagem estava a um passo lento. Irmãos, às vezes a gente perde muito por ler as Escrituras com o coração apressado. A gente perde muito. Aí o que é que acontece? O oficial etíope está lendo. O que é que ele está lendo? Ele está lendo um fragmento de texto. A pergunta, como Filipe fez ao eunuco, ele fez em uma forma que, infelizmente, no português, nós não temos como alcançar. A pergunta que Filipe faz foi uma pergunta, ele fez uma pergunta engraçada. Ele fez uma rima de raciocínio, de pensamento. E ele fez a pergunta, muito provavelmente em grego, para conversar com o etíope, que é de outra nacionalidade, e que está lendo Isaías em grego. Na língua original, a pergunta é, gnoskis anagnoskis. Você sabe o que é que você está conhecendo agora? É uma pergunta engraçada, no modelo de antigamente, como alguém que está fazendo assim, sendo amistoso, sendo empático, sendo gentil. E o que é fantástico é que essa forma amistosa de fazer a pergunta, o etíope também responde de forma amistosa. Na língua original, ele responde como se estivesse utilizando uma outra brincadeirinha. Ele diz, e como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí convido o camarada para subir na sua carruagem. Irmãos, isso é fantástico, é fantástico. Filipe é estratégico. Ele não perde a oportunidade. E aqui ele vê a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Ele não é chato. A pergunta que ele fez e a forma que ele fez no sentido de se aproximar. E o camarada está de coração aberto. O Espírito Santo já vem tratando, ele é temente a Deus. Ele quer entrar em profundidade, ele quer ter conhecimento. E aqui a gente vê uma humildade grande desse etíope, porque ele admite abertamente a sua ignorância, ele admite a sua inabilidade de se apossar do significado de texto que ele está lendo nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, nem orgulho, nem timidez vai prejudicar esse relacionamento que esses dois homens estão fazendo aí. Irmãos, a título dos dias de hoje, eles estão estabelecendo um relacionamento discipulador. Filipe está estabelecendo um relacionamento discipulador com o eunuco. E aqui ele vai começar a explicar essas escrituras. E sabe-se o que é que ele vai dizer. Ele vai falar sobre Jesus. Jesus é a essência das profecias. É acerca dele que fala Isaías, o profeta. O livro do profeta Isaías
é o livro do Antigo Testamento mais evangelístico. É um resumo de toda a Bíblia. É o livro que mais traz detalhes sobre o Messias. É o livro que ele tinha comprado, o etíope. É o livro que traz a profecia que ele haveria de encontrar mais dia ou menos dia, que traria bênção ao seu coração. Irmãos, isso é maravilhoso. O Evangelho de Cristo começa com as profecias messiânicas. E o Evangelho de Cristo mostra que Jesus cumpriu essas profecias. E Cristo agora envia os seus servos para interpretar a mensagem de salvação para as pessoas que estão prontas para receber as boas novas. Irmãos, é razoável entender que esse etíope estava procurando respostas para os anseios do seu coração. É razoável entender da possibilidade de, em Jerusalém, sendo eunuco e sendo estrangeiro, ele não ter sido bem recebido. É razoável entender que ele está procurando. É razoável entender que esse coração é um coração preparado. E quando Filipe se oferece para interpretar as Escrituras, o etíope está com o seu coração preparado. Ele se senta e começa a explicar ao etíope. O que é que nós encontramos lá? Versículos 32 e 33. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Aí uma pergunta: pastor, por que foi que ele não leu Isaías logo no começo, no capítulo 1? Ele está lendo logo aí esse fragmento de texto que está no capítulo 53, os versículos 7 e 8, mais ou menos do meio para o fim de Isaías. Aí você tem que entender o que é que ele está lendo. Ele não está lendo um livro ou uma Bíblia como essa que você tem na mão, não. Ele está lendo um papiro. E como era preparado um papiro? O papiro era preparado o seguinte: pegava os pedaços aí, iam-se emendando os pedaços, e em cada pedaço desse havia uma seção do texto. Esses pedaços eles eram emendados um ao outro. Em uma ponta era colocado uma vareta, na outra ponta era colocada outra vareta. Aí eles enrolavam o papiro até o meio, e a outra ponta enrolava-se até o meio. Aí ficava 2 rolos. E ele ia esticando um rolo e segurando o outro. Aí ele só podia ler por seções. Porque ele enrolava numa mão, desenrolava na outra. Enrolava numa mão, desenrolava na outra. E ia por seções do papiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque o caminho era específico, a pessoa é específica, e o texto que ele estava lendo era específico para mostrar quem era o servo sofredor, o Senhor Jesus, uma profecia messiânica. E abriu um questionamento. Por quê? Porque a profecia não diz o nome da pessoa. Então ele faz a pergunta: me diga uma coisa, é sobre quem? Quem é essa pessoa? Ele vai fazer essa pergunta posteriormente. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro. Você sabe quem foi levado como cordeiro para o matadouro, mas o eunuco não sabia. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ou como ovelha muda diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Você hoje sabe a quem esse texto se refere, mas ele aí não sabia nada. E aí, irmãos, nesse fragmento de texto que foi lido, Filipe começa a explicar. Então o eunuco disse a Filipe:
eu peço que você me explique. A quem se refere o profeta? Ele fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Irmãos, é razoável entender que Filipe não utilizou só Isaías 53. Ele utilizou muito mais outros textos. E ele mostrou com toda exatidão que essa pessoa não era o próprio profeta Isaías, mas era o Messias Jesus, que havia vencido a morte, o servo de Deus. Isaías é o mais evangelístico de toda a escritura do Antigo Testamento. E Filipe utiliza. E através dela, passa para o eunuco sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez. E ele começa a falar. Irmãos, pelo andar da carruagem, que era lento, pela leitura que foi feita e pela resposta que o eunuco deu, a gente consegue entender que essa conversa não foi pequena. O problema é que a gente lê esse texto com rapidez, não pega algumas dessas características, não pega. E eu vou mostrar a você agora que a conversa que o eunuco teve com Filipe foi grande. Por quê? Porque ele teve uma alegria muito grande ao longo de toda a viagem, e chegando perto de encerrar o deserto, perto já de um manancial, ele identifica, seguindo pelo caminho, chegar a certo lugar onde havia água. Então, o eunuco disse: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Quem disse, quem viu, quem alertou, não foi Filipe, foi o eunuco. Isso mostra que na conversa que Filipe teve com o eunuco, ele falou sobre o evangelho da salvação. Ele falou sobre Jesus. Ele falou sobre os samaritanos que foram batizados. Ele falou daqueles que creram em Jerusalém e que também foram batizados. Ele falou da necessidade do batismo como uma prova da fé irrefutável que já estava dentro do seu coração. E ele já estava cheio de alegria. E quem identificou o lugar foi ele. Ele disse: olha, tem água ali, tem água ali. Eu posso concluir o processo agora. Essa conversa não foi uma conversa rasteira, pequena, ela foi uma conversa profunda. É porque Lucas não traz os detalhes, mas pela ambiência. O que é ambiência? Ambiência são as características socioemocionais que a gente pode colher do texto e que pode inferir algumas dessas questões. Então, ele está dizendo: a água está ali, o que é que impede de ser batizado? A resposta de Filipe: é lícito, se você crê de todo o coração. Aí ele dá uma profissão de fé: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, nós não podemos entender um eunuco triste. A gente pode entender que pelo teor do relacionamento discipulador que foi feito entre Filipe e ele, a compreensão que ele teve, ele mostra a água, ele está animado, ele está alegre, ele está feliz, ele tem a oportunidade de consolidar o que ele havia entendido sobre si mesmo, o que ele havia entendido sobre Jesus, o que estava na Escritura. Agora aquilo faz sentido para ele. Agora ele tem alegria por saber que por ser eunuco, Jesus aceita ele, por ser etíope, o Espírito Santo aceita. Então ele está feliz, ele quer consolidar isso. Louvado seja o nome do Senhor. É ele quem nota a água, é ele quem pede para ser batizado. Não há nenhum impeditivo. Ele dá a sua profissão de fé. E aqui, irmãos, um fato inusitado dos textos do Novo Testamento. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou
matou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este, ou seja, o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Filipe não perde oportunidade, e aqui um fato inusitável, uma discussão profunda entre todos os religiosos, os estudiosos que estudam especificamente sobre esses textos. O que foi que aconteceu aqui? Irmãos, eu cheguei à conclusão, inclusive, e uma coisa que é boa da gente ler esses textos, versículo por versículo, e analisando com mais calma, é que muitas vezes algumas coisas que a gente pensa no passado, nesse momento a gente revê certos conceitos. O que tinha no meu coração era a ideia, talvez, de um teletransporte feito pelo Espírito. Era o que eu entendia. Ele estava ali e em um dado momento o Espírito pegou ele e botou em outro lugar. Pelo menos a ideia que eu tinha era essa. Mas, irmãos, existe uma teoria de interpretação bíblica muito simples, mas muito significativa. Ela diz o seguinte: o que o texto diz, o texto diz. O que o texto não diz, o texto não diz. O texto não diz que foi um teletransporte, não diz que ele saiu voando. Simplesmente o texto faz referência acerca do Espírito do Senhor. E aqui as referências que nós temos, muito parecidas com essa, no caso de Elias, que foi arrebatado numa carruagem, trasladado. E no caso do Novo Testamento, de Paulo, que em um determinado momento fala sobre um homem que chegou até o terceiro céu. Nenhuma dessas observações trazem luz a essa situação que nós estamos vendo agora. O que é o fato? O fato é o seguinte: a ênfase recai numa ação do Espírito Santo do Senhor, ou seja, é o Espírito Santo do Senhor quem impele Filipe para ir para outro lugar, transportando ele desse lugar para outro. Como foi que isso aconteceu? Irmãos, quando a gente estiver face a face com Deus, lá no céu, Filipe vai estar lá, e o irmão pergunta a ele, tá certo? Se você encontrar com o Filipe lá, pergunta a ele, como foi que isso aconteceu? Porque não tem. Isso é uma coisa fantástica. Sabe por quê, irmãos? Porque isso mostra a importância histórica disso. Isso mostra como o Espírito Santo de Deus era protagonista em todos os aspectos da proclamação do Evangelho. E aqui o texto nos diz que ele vai para Azoto, ele vai para um lugar longe, e ele vai se dirigindo a um grande centro, Cesareia. Esse Azoto aí é cerca de 30 quilômetros ao norte de Gaza. Ele anda muito, mas ele sai pregando o Evangelho. Anos mais tarde, a gente vai ver esse mesmo Filipe, no livro de Atos, a gente vai ver ele agora, depois disso aí, no capítulo 21, no versículo 8, e a gente vai ver que Filipe está habitando em Cesareia, e que ele teve 4 filhas, e essas 4 filhas solteiras tinham o dom de profecia. Lá no capítulo 21, a gente vai ver a história dele novamente. Amém? Quais são as verdades espirituais que eu gostaria de ressaltar desse fragmento de texto para nós hoje? Em primeiro lugar, e aqui uma aula de evangelismo e missões para nós. A evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Ao olhar para a narrativa, você vai perceber que quem assume o protagonismo é o Espírito Santo. É Ele quem chama, é Ele quem orienta, é Ele quem dirige, é Ele quem empodera, é Ele quem motiva, é Ele quem conduz, é Ele quem dá as estratégias, é Ele quem dá as sensibilidades. E esse é o grande ensino desse fragmento de texto. É preciso fazer a obra do Senhor, na unção do Senhor, no tempo do Senhor, sempre. Só o Espírito Santo é quem pode nos ajudar
Só o Espírito Santo de Deus é quem pode nos orientar, nos guiar a que as nossas atividades no alcance das almas perdidas, elas sejam efetivas, elas sejam eficazes. O Espírito de Deus dirigiu os passos de Filipe. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Se nós abrirmos o nosso coração e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, esse mesmo Espírito continua dirigindo os nossos passos hoje em dia. Segunda grande verdade espiritual, evangelização é atitude. Por que foi que eu trouxe os mapas? Eu trouxe os mapas, irmãos, para que os mapas testifiquem contra nós, que muitas vezes achamos ruim em pegar um Uber e ir visitar uma pessoa. Eles faziam esses trajetos sem terem as facilidades que muitas vezes nós temos hoje. Eles têm atitude. O texto diz que Filipe, quando sai para Azoto, ele sai pregando o evangelho, e ele prega o evangelho sobre toda a Cesareia. Irmãos, não importa se é para levar o evangelho a um grupo, no caso como foi Filipe levando a Samaria. Não importa se é para levar o evangelho a uma pessoa só, como foi no caso do eunuco. É importante ressaltar que esse evangelho precisa ser levado, esse evangelho precisa ser pregado. Essa é a nossa principal missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eis a grande diferença da igreja primitiva. Era uma igreja que era movida pela força do Espírito Santo, que conduzia a levar o evangelho aonde quer que eles fossem. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre o livro de Atos, ele cita um momento de Hudson Taylor, o maior missionário entre os chineses. Eu acredito que o maior. Quando ele começou o seu ministério em 1857, na China, numa cidade chamada Ningpo, um homem chamado Nie chegou a ele e disse: missionário, há quanto tempo vocês conhecem o evangelho na Inglaterra? Hudson Taylor respondeu a esse chinês: há muitos anos. E com muita tristeza no coração, o chinês respondeu para Hudson Taylor: meu pai morreu sem conhecer o evangelho. Por que foi que vocês não chegaram antes aqui? Essa é a grande realidade, irmãos, que mostra levar a propagação, levar o evangelho, requer atitude. A nossa missão é essa, e nós precisamos assumir a nossa missão. Terceira grande verdade espiritual, é necessário desenvolver relacionamentos discipuladores. Filipe, cheio de empatia, desenvolveu um relacionamento discipulador com o eunuco. E o fruto desse relacionamento foi a maturidade que o eunuco teve no prosseguimento da sua fé, de se batizar e de consolidar tudo aquilo que ele havia aprendido até aquele momento. Hoje em dia, irmãos, é necessário, de forma intencional, estabelecer e desenvolver relacionamentos discipuladores. Essa é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Aqui na igreja, pastor Nino tem trabalhado juntamente com Rômulo, nos pequenos grupos, estabelecendo relacionamentos libertadores, para que haja mais profundidade, para que haja mais maturidade das pessoas em relação a Jesus, em relação ao evangelho. É necessário estabelecer relacionamentos libertadores, onde o evangelho faça diferença e possa ser inserido com intencionalidade e com liberalidade. Quarta grande lição para nós. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, explicada e aplicada. Foi isso que Filipe fez. O eunuco se deparou com a passagem que ele não entendia. A palavra de Deus é e continuará sendo a base principal pela qual as pessoas ouvirão falar do Senhor Jesus. Entenda isso. O crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Muitas pessoas têm buscado ler a palavra. Uma coisa é ler a palavra, a outra coisa é compreender a palavra de verdade.
Filipe explicou as Escrituras, apresentou Jesus. Ele não apresentou religiosidades, ele não apresentou ritos, culturas religiosas. Nós precisamos proclamar e explicar a palavra para a nossa geração. Essa palavra, na unção do Espírito Santo, vai encontrar um espaço no coração das pessoas e haverá salvação no nome de Jesus. Quinta e última questão. Nós precisamos estar abertos a uma nova direção do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu nos versículos 39 e 40. Filipe poderia ter dito o seguinte: bem, Deus me levantou para ser o evangelista aos grupos, por causa da experiência que ele teve em Samaria, né? Ele poderia ter dito: não, agora me tornei especialista em pregar o evangelho nas cidades, nos caminhos desertos, no caso do encontro dele com o eunuco. Mas Filipe não engessou o método. Nos versículos 39 e 40 nos mostra que ele foi guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo a sair do lugar onde estava para ir a Azoto e pregar o evangelho em outros lugares. Ele não engessou a agenda do Espírito Santo. Irmãos, às vezes nós fazemos a mesma coisa há décadas. Quando o vento do Espírito nos conduz a outros campos, outras áreas, outras frentes, outros horizontes, nós precisamos orar, pedir sabedoria ao Senhor, levantar a cabeça e ir. Eu louvo a Deus, irmão, sabe por quê? Nós vivemos uma situação recente neste sentido. Perceba que a pandemia modificou aspectos da nossa operacionalidade. O pastor Tomás e os pastores poderiam ter adotado a seguinte postura: não, a gente vai manter tudo do jeito que está, vamos gravar as coisas num celular aí, vamos botar de todo jeito, não vamos fazer alteração nenhuma, porque isso vai passar e a gente vai voltar, e vai voltar a ser do mesmo jeito, vai ser tudo. Não, irmãos. O Espírito Santo do Senhor, que tem nos acompanhado, tem nos mostrado que as coisas modificaram. Para a honra e glória do nome do Senhor, deu condições para que essa igreja pudesse se adaptar a essas novas realidades. Foram feitas mudanças. Foram feitas mudanças de estrutura, de forma de ser igreja, de atendimento às pessoas. Nós precisamos, irmão, ser sensíveis à voz do Espírito. Não é dizer, meu Deus. Não, irmãos. O Espírito Santo, ele continua dando a força, a motivação, e ele continua dando as estratégias e abrindo as portas. Nós não podemos baixar a cabeça, precisamos levantar a cabeça e enfrentar as situações. No capítulo 8, a gente viu algo fantástico. Diferenças, os samaritanos diferentes dos etíopes. O evangelho que foi pregado a um grupo e o evangelho que foi pregado a uma pessoa só. Mas é o mesmo evangelho, a mesma libertação e o mesmo Espírito que está conduzindo tudo. E tanto em Samaria como com o etíope, aconteceu algo maravilhoso. A salvação e a libertação do Senhor até essas pessoas. Essas 5 grandes lições de evangelização a gente aprende. Não apenas com a postura de Filipe, mas sobretudo com a ação do Espírito Santo de Deus. E eu queria, irmãos, passar alguns minutos com os irmãos orando. E eu tenho aqui 2 motivos muito fortes para a gente orar. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um momento agora. Eu entendo que nessa batalha da pandemia, a gente está no meio dela. Eu acho que do meio para o final. As pessoas já começaram a ser vacinadas. Existem países, inclusive,
que as restrições sociais já não existem mais, já não estão mais utilizando máscaras. Mas, com certeza, esses países não são mais a mesma coisa. E o mundo não é mais o mesmo. E eu gostaria, irmãos, de orar como a igreja, para que o Espírito Santo nos dê estratégias de como ser igreja no pós-pandemia. Nós precisamos andar nas portas que o Espírito Santo de Deus vai abrir e precisamos reconhecer essas portas. Nós vamos surfar na onda que o Espírito Santo de Deus montar para nós. Nós vamos andar no caminho que o Espírito Santo do Senhor aplanar para nós. Nós precisamos ter a nossa agenda, a nossa vida submetida ao Espírito Santo do Senhor. Segunda coisa, nós vamos orar para que o Espírito Santo possa nos dar poder, possa nos dar estratégias, oportunidades para levar o Evangelho aonde quer que seja. Seja a grupos, seja individualmente, seja pela internet, seja cursilho, seja o que for, que o Evangelho seja pregado e que nós possamos, no poder do Espírito Santo de Deus, continuar conduzindo a missão que Ele deixou para a igreja. Vamos ficar em pé, vamos orar? E eu gostaria, irmãos, de mover um clamor mesmo nesse sentido. Eu gostaria que você falasse com o Senhor, abrisse o seu coração e, como igreja do Senhor, peça mesmo. Peça que o Espírito de Deus nos mostre quais foram os caminhos que Ele já abriu, que Ele já iluminou, que Ele já preparou, quais são as estratégias pelas quais, como igreja do Senhor, a gente vai andar. Gostaria que você não ficasse parado, gostaria que você não ficasse assim só ouvindo, mas orasse, levantasse um clamor juntamente comigo. Vamos clamar ao Espírito Santo do Senhor, que nos mostre os caminhos pelos quais nós haveremos de andar. Vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, como igreja do Senhor nesse momento, nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor mostre a cada um de nós e mostre a igreja como um todo, quais foram as ações, quais foram as estratégias, quais foram os meios que o Senhor já tem levantado para que no pós-pandemia nós possamos prosseguir levando a mensagem do Evangelho. Eu quero te pedir, Senhor, de uma forma muito especial, pelos ministérios, pelas lideranças ministeriais, pelos pastores dessa igreja. Clamamos, meu Deus, por uma unção toda especial para o pastor Tomás, que é o pastor dessa igreja. Coloca nele, Senhor, a tua visão. Mostra a ele, Senhor, qual é o caminho pelo qual nós haveremos de andar. No poder do teu Santo Espírito, Senhor, nos capacita a um grande avivamento. Senhor, nos mostra o que nós precisamos fazer no pós-pandemia. Pai eterno e santo, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Amados irmãos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo te dê uma noite de sono restauradora. E amanhã, quando você se levantar, entenda, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Deus abençoe você, meu irmão.